Há o momento de estarmos assertivos e até agressivos, mais do que só assertivos. Há o momento de lançarmos a toalha, desistirmos de uma batalha que não é nossa, que talvez nunca tenha sido. Jesus fala daqueles profetas que ele não enviou e profetizam. Eu não os enviei e eles profetizam. Profetizar não é só ser ou um médium, um religioso. Não, existem profetas do Apocalipse dentro das academias de ciência. E que saibamos jogar a toalha e dizer, não é hora mais. Agora vou focar, ajudar as pessoas que aquela outra desajudou. Uma religião, um grupo de religiosos estão agindo mal, vou agir bem na mesma área para compensar os erros daquela pessoa. É meu dever desmascarar essa pessoa ou não? É meu dever enfrentar diretamente essa pessoa ou não? É meu dever fazer o quê? O que é que minha consciência realmente pede? Vocês compreendem? Se está mesmo dentro da nossa alçada de responsabilidade, devemos fazer. Só nossa consciência dirá. Mas a questão é essa. O que é que nossa consciência está dizendo? Com essas falas não estou, embora possa se enquadrar e se assemelhar a essa ou aquela situação, não estou condenando a atitude de ninguém. Todas e todos nós passamos por dramas como esses. Qual o ponto de equilíbrio entre ser aguerrido, entre se posicionar com clareza e entre dizer, eu tenho que me afastar desse ambiente, vou ficar trocando socos e tapas com todo mundo o tempo inteiro? Eu sou a palmatória do mundo? Vou ser agora o magistrado de todas as pessoas? Ou vocês compreendem? Tem um momento em que a gente diz, passou do limite. Temos que exercitar o bom senso, o equilíbrio. Todos nós seremos chamados. Uns silenciam demais, se apassivam demais, se tornam coniventes, cúmplices com o crime. Por outro lado, outras pessoas são aguerridas demais e se tornam vórtices de perturbação. Vamos procurar, todos nós vivemos, de novo, são pares de opostos. Qual o ponto de equilíbrio que eu devo buscar? Gente para concordar com minha atitude eu sempre terei. Principalmente se escolhermos um caminho de destruição, forças do mal estarão muito interessadas em nos ajudar, e nos hipnotizar, e nos convencer que estamos com a razão. E criar todos os discursos de justificativa e racionalização de que estamos com razão. Mas a verdade, nós vamos ver do outro lado. Mais uma vez, sem nenhuma indireta para qualquer pessoa, mas é uma diretíssima para todas e todos nós. Qual é o meu ponto de equilíbrio? Francisco de Assis rompeu completamente com o pai e a mãe. Há pessoas que se distanciam completamente de certos agrupamentos, de amigos do passado e amigas do passado que têm interesses e valores diferentes dos seus. Isso é uma forma de respeitar outra pessoa. Ou em que medida vamos estabelecer um diálogo respeitoso, ainda que à distância? Às vezes não é possível nenhum diálogo, às vezes é possível um diálogozinho. Mas algumas pessoas querem manter uma relação de máscaras no sentido mais pejorativo e mais vernacular do termo, falsidade mesmo, de dissimulação. Uma máscara social no seio da família íntima, assim, não precisa ser biológica, podem ser os agregados, não é? Aqueles que compõem uma certa parentela por via do casamento, por exemplo. Então, são agregados, parentes e aderentes, como eu vi certa vez falarem com certa frequência. Então, estamos ali, mas vamos viver um circo de dissimulações entre pessoas íntimas? Nós precisamos, sim, até um certo ponto, silenciar, ocultar uma impressão menos feliz, mas num laço íntimo, vivermos à base de polidez, com filhos e filhas, com pais e mães, com irmãos e amigos muito próximos. Agora, com o mundo inteiro, isso pode ser bem problemático. Quem nós achamos que somos para fazer isso? E a que forças estamos respondendo? Porque todos nós, aquela história do oceano de consciência, nós estamos imersos.
quer percebamos, quer não, quer sejamos médiuns ostensivos ou não. E o que nos qualifica não é a extensão da capacidade mediúnica, é a altura da nossa sintonia pela sinceridade dos nossos propósitos, que ninguém tem acesso, só nós próprios, só nós mesmas, mas que isso se revela em nossa conduta e nos efeitos da nossa presença nos ambientes em que estamos. Temos que criar um desconforto para os hipócritas, sim, essa perturbação é boa, é hora de sermos aguerridos. Mas vou ficar agora sempre nesse ambiente de hipocrisia e vou ficar sempre perturbando. Não, o ambiente é deles, se afaste. Vocês compreendem que existe esse momento? Não, eu não vim sabendo que me encontraria com uma pessoa hipócrita sendo perversa com alguém que não pode se defender. Então, nesse momento, eu reajo. Não retorno mais a esse lugar porque não condiz com os meus valores. Vocês compreendem? Temos que buscar dessa situação mais didática, de extremos opostos, a outras bem mais complicadas que imbricam esses dois extremos. Temos que nos posicionar de forma conscienciosa e procurar fazer o bem às pessoas. Em vez de brigar contra o mal, a psicologia profunda lembra, quando brigamos contra alguma coisa, nós reforçamos aquilo que combatemos. Isso é uma lei psicológica facilmente verificável. Em vez de combater a mentira, devemos combater em nome da verdade. Sim, lógico que dessa forma a gente vai desmascarar quem está mentindo, não é? E podemos literalmente fazer, em situações extremas, desmascarar aquela pessoa especificamente, mas o que importa mais é o combate pelo bem. Paulo de Tarso, como você citou aqui, Paulo de Tarso, Eduardo, fala sobre combati o bom combate. Todos estamos num combate, em alguma batalha. O nosso combate é o bom combate. Não adianta brigar e falar com aquela pessoa que concorda com a gente, não adianta. Eu quero estar com razão de qualquer forma, não adianta. E às vezes está com razão. Saia do ambiente. Saia do ambiente, por exemplo. Já a pessoa chega na casa dos outros, eu me recordo num certo instante, eu estava numa certa aglomeração que estava apresentando algumas opiniões sobre pensamentos religiosos. Eu estava discordando de tudo e contestando. Outra vez, contestando. Depois eu comecei a perceber que as pessoas me interrompiam, deixavam falar. E veio aquele insight. Eu não fundei o ambiente. O ambiente não é meu território de responsabilidade. Nunca mais eu vou voltar. Então, eu poderia partir do pressuposto, mas eu estou certo. Mas eu estava no ambiente errado. Eles tinham a liberdade de agir daquela forma. Era um ambiente criado por eles. Não foi fundado por mim. E não era dono. Há pessoas que se sentem donas de certas religiões ou de ambientes que não são delas. Não são, simplesmente. Há pessoas que se sentem proprietárias ou são, às vezes, territorialistas demais. Arrogantes demais. Isso se volta contra a pessoa. Não é porque, então não é bonito ser assim, não é? Não, mas eu vou dizer umas verdades ali. Eu me lembro que uma vez, duas, mas o que você está dizendo não faz sentido, é contraditório. Foi uma experiência minha. Tinha acabado de lançar o programa TV 94. E, de repente, me dei conta, Deus, todas essas pessoas eram todas mais velhas que eu. Eu estava na casa de 20 anos. Eu estava lastreado na literatura melhor no assunto sobre o que eu estava falando. Elas estavam completamente contraditórias e equivocadas sobre o que elas estavam defendendo. Elas estavam erradas. Mas, primeiramente, eu estava errado por estar no ambiente delas, querendo dizer que elas estavam erradas sobre o que estavam falando. Vocês compreendem? Tem um momento que era da gente se afastar. Tem um momento, naquele ambiente eu não voltei mais, quando tem uma coisa errada. Porque eu senti, aí onde está a intuição, a consciência, a gente tem que refinar, fazendo uma imbricação da pergunta de Eduardo com a de Noeli, se eu não me engano foi a moça que fez a pergunta antes, não importa a sua idade, Noeli. Temos que refinar essa interlegere, essa intuere, essa leitura de dentro,
eu senti um desconforto moral, não só psicológico. Alguma coisa está errada. Eu sei que eu tenho razão, porque eu estou baseado em tais ou quais autores que eu sei que são muito bons. Essas pessoas são incultas no que estão falando. Não só incultas, elas não estão sendo sensatas. Não só não estão sendo sensatas, estão sendo levianas porque querem estar com razão de qualquer forma. E eu não estava tendo razão por mim, mas pelos autores que eu representava aí. Não estava nem falando em nome da mediunidade, mas do que eu conhecia, do que eu já tinha lido. Aquelas pessoas não estavam correspondendo ao que a melhor literatura naquela área representava do que elas estavam defendendo. Está errado, mas em um desconforto moral. A consciência disse, não é minha responsabilidade. Eu não fundei esse lugar. Eu não fundei essa religião. Eu não sou responsável por essas pessoas. Eu vou fazer isso melhor em outro lugar. Eu vou criar o meu ambiente. E vou falar aquilo que eu considero correto. Quem quiser estar comigo, fique. Quem não quiser, não fique. Mas ir para o lugar dos outros, brigar com todo mundo, porque eu estou com razão em ponto final, isso está certo? Não é o quixotismo? Como disse Jesus, que os pacificadores e pacíficos herdariam a terra. Essa terra de nós próprios, nós mesmas. Isso me faz feliz. Primeiro tem que me dar paz.